Olá, eu sou o professor Cláudio Neto e esse é o curso Bens Culturais da Igreja Introdução. Na sessão de hoje, nós vamos discutir bens culturais da Igreja, conceitos e definição. Nós iremos ver a história do conceito, suas características, a tipologia, como se produz um bem cultural da Igreja e, por fim, a definição do que seria um bem cultural da Igreja. Vamos começar? Primeiramente, a história do conceito de bem cultural ele está intimamente ligado à Segunda Guerra Mundial, né? Como a gente pode ver aqui na fotografia, a Catedral de São Paulo, em Londres, parcialmente destruída após o bombardeio alemão sobre a capital britânica na Segunda Guerra Mundial, retirado da Wikipedia Commons, né? Você vê que a Segunda Guerra Mundial causou muita destruição, principalmente de patrimônio cultural, de bens culturais, de uma maneira geral. A partir dessa tragédia e de tantos bens que foram destruídos e bens que tinham importante valor cultural para a civilização de uma maneira geral, a Conferência de Haia de 1954, então, começou a discutir maneiras de preservar estes bens, mesmo em caso de conflito bélico, em caso de guerra, revolta, revolução, como proteger esses patrimônios. E foi justamente na Conferência de Haia que pela primeira vez um documento jurídico trouxe o conceito de bem cultural. Mas esse conceito ainda era muito restrito principalmente ao bem cultural material, antigo e europeu, sobretudo, né? Mesmo assim, esse conceito de bem cultural ele foi sendo trabalhado ao longo do tempo e tem dentro de si um conjunto de características, das quais eu destaco 3 características. E essas 3 características, elas têm 3 exigências. A primeira característica é a característica da materialidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o bem cultural que deseja ser preservado, ele deve existir. Ele não pode ser um bem cultural ou um patrimônio cultural que foi extinto, né? Então essa é a primeira grande característica. Ele ainda deve existir. Deve haver uma materialidade existencial. O segundo se trata justamente de haver um reconhecimento social. É preciso que a comunidade onde esse patrimônio esteja inserido reconheça ele como um patrimônio, como um bem cultural. O terceiro é que haja um uso coletivo daquele patrimônio. Este uso pode ser um uso prático ou um uso simbólico. O que eu quero dizer com o uso prático? O uso prático é quando aquele bem ele está sendo utilizado ou da maneira como ele foi criado para ser utilizado ou de uma nova maneira. Como assim? Por exemplo, mosteiros da Europa que acabaram se transformando em livrarias. Isto é um uso prático para um bem cultural ou um patrimônio cultural, né? Esse conjunto de características ele vai levar um conjunto de exigências. Então, uma das exigências é a conservação. Já que o bem ele existe ou está em risco de desaparecer, é necessário uma ação de conservação para preservar este bem. Uma outra exigência é que haja, então, uma ação de valorização, um processo de educação patrimonial para isso, né? É também necessário que este bem seja de uso público, que ele esteja acessível para todos da comunidade. Dito isto, vamos pensar então a tipologia destes bens, em especial os bens culturais da Igreja. Mas essa tipologia também se aplica aos bens culturais que não sejam da Igreja, os bens culturais gerais. Então, podemos dizer que os bens culturais da Igreja têm 2 tipos. Eles podem ser imateriais ou materiais. Os materiais, eles ainda podem se subdividir em 2 outros grupos, que são os móveis e os imóveis. Os bens imateriais são um conjunto de práticas sociais, ou seja, o culto, o rito, a procissão, as festividades religiosas, esse conjunto de práticas
que não podem ser materializadas em um objeto, mas são um conjunto de ações sociais daquela comunidade, coletivamente. Já os bens materiais, eles podem ser os móveis, que são justamente aqueles bens que podem ser removidos, podem ser transportados de um lugar para o outro, como cálices, crucifixos, vestimentas. E temos os imóveis, que são aqueles que não podem ser transportados, como, por exemplo, as próprias igrejas, os mosteiros, os prédios, os altares, estátuas grandes dentro desse processo, né? Essas são as grandes tipologias. Bem, o bem cultural, ele pode já nascer como um bem cultural, ou seja, um bem cultural da igreja, ele já pode, quando ele nasce com o propósito de evangelização, ele já nasce em si um bem cultural da igreja. Mas ele pode também passar por um processo de produção. Esse bem pode ser produzido, ou seja, de início ele não era um bem cultural da igreja, mas com o passar do tempo, utilizando ele para o processo de evangelização, ele se torna um bem cultural da igreja. Vamos ver um exemplo? Nessa imagem, nós temos a cadeira de balanço do Monsenhor Expedito. A cadeira em si, ela não é um bem cultural da igreja, mas a partir do momento que o Monsenhor Expedito, ele leva essa cadeira de balanço para a frente da casa paroquial e lá começa a fazer as suas atividades pastorais, a conversar e aconselhar os seus paroquianos, a falar da palavra de Deus, a discutir assuntos da comunidade, enfim, a utilizá-lo para a evangelização e para a missão salvacionista da igreja. Este bem, esta cadeira, passa a ser dotada de um valor religioso, de um valor sagrado e, portanto, se transforma em um bem cultural da igreja. Dito isto, a gente pode, a partir das discussões apresentadas, podemos então finalmente definir bens culturais da igreja como todas as produções culturais, materiais ou imateriais do povo de Deus, criadas ou adaptadas para evangelizar. Essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!